Independente se você tiver uma casa mais luxuosa ou uma casa mais simples, ter elegância numa casa significa fazer boas escolhas. E hoje eu quero falar para você alguns itens que desvalorizam a sua casa e outros que podem deixá-la muito mais elegante. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem? Sou Bruna Cesário, arquiteta, e nesse canal eu falo toda semana sobre arquitetura, decoração, reforma. Se esse é um assunto que te interessa, já se inscreva no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e ative o sininho da notificação. Hoje eu vou falar especificamente, pessoal, das decorações que elas não são elegantes e que podem sim desvalorizar a sua casa. E não quer dizer necessariamente que você vai ter que gastar rios de dinheiro para ter uma decoração elegante. Independente se você tenha uma casa um pouco mais avantajada, luxuosa, ou se você tiver uma casa um pouco mais simples, essas dicas podem ser aplicadas em qualquer tipo de residência, de casa ou de apartamento. A intenção aqui é ajudar vocês. Pegue para você o que for útil a você, do seu gosto, dentro do seu bolso, o que fizer sentido para você, tá ok? E o primeiro item que eu vou falar aqui hoje são aqueles painéis de LED 20 por 20 centímetros. Esses painéis eles foram muito utilizados há alguns anos atrás, porém já estão caindo em desuso. Eles não são muito interessantes para uma decoração residencial. Eles ainda são muito utilizados em escritórios, em ambientes que não são residenciais, em ambientes mais comerciais. Porém, em residências tem outras inúmeras opções de luminárias muito mais interessantes. Tem aquelas plafond com iluminação direta, plafond com iluminação indireta, essa eu gosto bastante. Tem aqueles perfis de LED que estão em alta tendência aí, tem tomado o coração de muitos decoradores, muitos arquitetos. E é uma iluminação um pouco mais linear, porém é uma iluminação uniforme, que você pode colocar numa sala, no quarto, na cozinha. Tem também aquelas spots em trilhos de iluminação que estão ainda bem em alta e você pode ter uma decoração um pouco mais industrial ou até um pouco mais despojada, contemporânea. Não tem muito essa coisa de só para decoração industrial, tá? Você pode utilizar em outro estilo de decoração, até mesmo misturar os estilos. Você também poderia colocar uma spot central numa iluminação, até mesmo em iluminação que é mais para destaque de uma parede de textura ou quadro, que é a iluminação par 20, que ela serve para esses dois usos, tanto a iluminação ali no meio do ambiente, como uma iluminação de destaque para uma parede. São diversos tipos de iluminação, vale a pena você colocar uma outra que valorize um pouco mais sua sala, seu quarto, sua cozinha. Outro elemento também que está caindo em desuso são aquelas cortinas blackout, porém com PVC. Essas cortinas, na maioria das vezes, elas são vendidas com aquele lioz cromado e elas possuem aquele aspecto artificial. Cortinas blackouts, elas são muito usuais porque elas possuem um conforto térmico, elas possuem também uma privacidade, né? Elas dão uma privacidade ali para sua sala de TV, para o seu quarto. Inclusive, você pode fazer uma sobreposição sim com outra cortina, não ter somente a cortina blackout ali. Você pode ter uma segunda cortina voal, uma cortina em linho, uma outra cortina para quando você quiser, você abre somente essa cortina blackout e deixa a outra mais translúcida e transparente ali, dando aquele efeito, fica muito bonito. Tem pessoas que gostam de ter aquela sanca invertida, né, com a iluminação jogada diretamente para a cortina. Fica muito bonito também. Mas as cortinas que eu mais indico para você são aquelas que possuem tecidos de linho, tecidos de algodão, aquele tecido mais suave, não tão artificial, parecendo de plástico, né? São tecidos de linho, tecidos de algodão, com essa função blackout. E você pode utilizar de ponta a ponta da sua parede sem problemas. Inclusive, cores neutras e clarinhas, elas dão uma sensação de amplitude. Off-white, creme, cinza claro. Essas cores bem clarinhas, elas com certeza valorizam espaços menores. Elas ampliam
por exemplo, uma sala pequenininha ou um quarto pequenininho que você queira ampliar, dar aquela sensação de amplitude. E agora eu vou falar de um outro item que são as texturas. Inclusive fiz um vídeo bem interessante falando de alguns tipos de texturas, mas fato é que tem texturas que desvalorizam aquela sua parede que você queira dar um destaque. Por exemplo, se você tiver uma parede de grafiato vermelha na sua sala, com certeza pode desvalorizá-la. Então, o que eu te aconselho é não ter essas texturas, por exemplo, na textura grafiato, dentro de casa eu já não indico, e aquelas cores muito mais fortes, chamativas, que podem pesar o ambiente. As cores que eu te indico são aquelas cores terrosas que estão em alta tendência nesse ano, cores terrosas como um laranja mais terroso, um verde mais terroso, tudo puxado para o terra, ou cores neutras, por exemplo, creme, cinza claro, essas cores bem clarinhas que vão dar um visual bem interessante aí para alguma parede de destaque, né? As paredes que a gente gosta de destacar são aquelas que valorizam o ambiente como um todo. Então pense numa parede estratégica, como por exemplo, alguma parede atrás da sua cama ali da cabeceira, uma parede na sua sala, uma parede grande, comprida, fica muito legal. E da mesma forma que uma textura exagerada fica feio, é um elemento barato da decoração, né? E que valoriza um espaço, mas mal utilizado fica realmente deselegante. Também é a pintura. A pintura, se você não souber colocar uma pintura certa, a pintura pode estragar todo o visual do ambiente. Aí não vai adiantar você ter investido num material mais barato, que é a pintura, porém escolher a pintura errada. Então, o que eu vou falar aqui para você, sempre antes de comprar a tinta, compre aquele teste, que é uma tinta pequenininha que você testa numa parede, tenta testar em duas paredes diferentes, com iluminações diferentes, que você vai ver a diferença também de tonalidade de acordo com a iluminação natural que você tem ali. Porque, por exemplo, uma parede perto da sua janela vai ter uma cor, né, final diferente do que uma parede que não esteja tão iluminada. E o que eu recomendo aqui para você é comprar aquelas tintas que são um pouco mais neutras e claras, porque dificilmente você vai errar aí quando você escolhe aquelas cores que são mais coringa. Inclusive eu fiz um vídeo falando de cores de bege que eu indico e cores de cinza que eu indico, que são duas cores um pouco mais atemporais, que você pode utilizar aí sem medo de que vai ficar ultrapassado. Mas claro, o colorido também fica muito bonito da decoração. Se você souber escolher, é uma boa pedida, principalmente para você que quer ter um ambiente descontraído, quer passar uma sensação, por exemplo, de leveza, de natureza com uma cor verde, ou até mesmo colocar um rosa ali, depende do seu gosto, é muito pessoal isso. Depois dá uma checada em outro vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, que se chama paleta de cores, para você saber das cores que você mais gosta, porque aí você ficará melhor orientado com as cores que você realmente gosta, para você escolher a tinta. Porque numa paleta de cores de uma decoração, você escolhe até 5 cores em toda a decoração. O quinto item que eu trago para vocês hoje é aquele espelho muito bisotado. Não que o espelho bisotado, com acabamento bisotado nas bordas, esteja em desuso, ele ainda está sendo utilizado, mas ainda assim eu prefiro aqueles retinhos na borda, tá? Porque acho que deixa o ambiente um pouco mais leve. Uma coisa que não deixa elegante sua casa, pessoal, são esses modelos de espelhos bisotados que tem vários X no meio, que carregam muito o ambiente, fica um espelho muito recortado, e também aqueles espelhos bisotê que são um pouco 3Ds, assim, que também chamam muito atenção, são cansativos. O que eu indico para você são aqueles espelhos planos mesmo, reto, e se você quer utilizar uma parede inteira acima do rodapé até o forro ou até a laje, ficam muito elegantes, principalmente quando você quer valorizar a altura. Tente priorizar as linhas verticais, ou seja, ele fica um pouquinho mais estreito e um pouco mais comprido. E se você quiser valorizar as linhas horizontais, preenchendo ali aquele espaço com o olhar de ponta a ponta da parede, você pode priorizar as linhas horizontais, porque aí vai dar a sensação de que o seu ambiente é mais comprido no seu comprimento. Mas de certa forma eu falo para você evitar
esses espelhos que sobrecarregam o ambiente. Opte por esses retinhos que não tem erro. Outro tipo de espelho que eu também acho que fica deselegante são aqueles pedacinhos de espelhos bem assim recortados, pequenininhos, por exemplo, em cima de um aparador. Também não fica elegante. Tente optar, se você quiser um pedaço de espelho, por algum espelho que tenha um desenho, como por exemplo um espelho redondo ou um espelho orgânico que tenha algum desenho, vai deixar mais interessante aí a sua decoração. Outro item, pessoal, é a persiana na vertical de alumínio. Muitas pessoas ainda utilizam essa persiana, mas essa persiana desvaloriza muito um ambiente, tanto a sala como o quarto. Persiana fica elegante sim, vou te falar de algumas maneiras. Tem persianas em madeira e a madeira a gente sabe, né, que traz aconchego para o ambiente, deixa o ambiente mais quentinho, muito elegantes num quarto, numa sala, até mesmo numa cozinha. Você pode utilizar essa persiana em madeira na horizontal, unicamente ali na cozinha, fica bem legal. E o legal dessas persianas é que você pode fazer um contraste de linhas, você pode colocar essa persiana na horizontal de madeira e um outro tecido de cortina fazendo a sobreposição. Tem outros materiais também que ficam elegantes. O penúltimo item que eu trago para você hoje é aquela roupa de cama toda estampada, muito chamativa, que destoa com o restante da decoração. O problema não é você ter uma roupa de cama estampada ou colorida. O problema é quando ela é muito exagerada, quando pesa o ambiente, quando a gente vê que é cansativo, ou quando não combina com o restante da decoração, com o estilo de decoração aí do seu quarto. Então, aquelas que são mais propícias de deixar o ambiente mais elegante, mais atemporal, mais clean, são aquelas que têm as cores neutras, mais clarinhas, um bege claro, off-white, branco, creme, essas cores que dão uma certa leveza para o ambiente. E você pode colocar até uma pitadinha de cor ali para dar destaque no seu conjunto de almofadas de tamanhos diferenciados ali que você vai colocar em cima na sua cama. Você pode apostar numa cor ali na sua peseira, que é aquela manta que a gente coloca na ponta da cama. Tente optar por colocar cor em itens menores, que vai te enjoar menos. E outra opção que eu sugiro para você que quer dar um certo destaque na decoração da sua roupa de cama e ao mesmo tempo não exagerar, são as estampas florais, mas aquelas florais bem delicadas, não aquelas florais muito exageradas, aquelas florais bem delicadinhas, que ficam bem legais. Para fechar o vídeo de hoje, vou falar do ripado em papel de parede. Ele é muito deselegante porque é chapado, só imita o ripado 3D, porém é liso, é um papel de parede, gente. Então dá aquela sensação que realmente o ripadinho 3D dá, né? E tem várias opções de materiais, desde as mais baratas até as mais caras. Vou falar aqui algumas opções. Tem de EVA, tem aquele de gesso que dá para você fazer, que é duas opções muito baratas. Tem de PVC, de poliestireno, de MDF, de madeira natural, de porcelanato. Tem os próprios porcelanatos que tem essa texturinha mais em relevo, em 3D, que ficam muito elegantes. Inclusive, eu fiz um vídeo falando de várias opções aí de painel 3D, que você pode conferir depois aqui na descrição. Mas fato é que o painel ripado 3D tem criado muitos fãs e muitos haters, né? Muitas pessoas amam esse painel 3D e outras pessoas odeiam. É um painel que traz um certo aconchego e pode dar um destaque na sua decoração, em qualquer parede que você queira dar um destaque. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloque aqui embaixo pra mim qual dica que vocês gostaram mais. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!